Olá, meu nome é Gustavo, bem-vindo ao 8º episódio de como investir para os filhos utilizando ETFs acumulativos. Agora, são ETFs que têm um risco de retorno muito mais elevado porque o objetivo é obter um retorno médio anualizado mínimo para longo prazo de 20%. Quando eu digo para longo prazo, pelo menos no meu objetivo, é quando o meu filho, que ainda não nasceu, não é? For maior de idade. Por isso eu tenho aqui um prazo temporal de 18 anos. Mas pronto, antes de começar, quero agradecer à Frame24 por apoiar este vídeo. Eu vou utilizar a mesma porque quero ser o legítimo dono destes ETFs que eu adquiro. Está bem? E para além disso, eu também quero que seja possível, na corretora que eu utilizo, a fazer a transferência de valores mobiliários para um parente por herança. Com muitas corretoras não é possível, ou seja, não tem um procedimento como tem a Frame24. Ou seja, noutras corretoras, como não tem este procedimento, então a única opção é dar o e-mail e a password, seja a nossa mulher, seja o nosso filho, ou que podemos não nos sentir totalmente confortáveis. Por isso, e também se realmente falecermos, não é? E a conta estiver bloqueada, que está associada aqui à conta da corretora, depois isso é outro problema. Por isso, se tiverem um procedimento, melhor. E no caso da Frame24, sei que têm. Mas pronto, vamos passar aqui ao objetivo. Por isso, eu vou utilizar a calculadora Costfire para partilhar contigo qual é o meu objetivo, que é quando o meu filho for maior de idade, por isso ele neste momento não nasceu aos 0 anos, quando for maior de idade, conseguir ter um bom pé de meia para, sei lá, adquirir um imóvel, ou então conseguir retirar um valor significativo suficiente para que faça face às suas despesas. Por isso, aqui o objetivo é que ele consiga tirar anualmente cerca de 10 mil, está bem? E que o nosso investimento, neste caso, vai ser de 200. Isto aqui é o que temos atualmente investido, por isso isto aqui é a contribuição mensal. O que temos atualmente investido tem que ver aqui nas contas. Por isso, nesta conta temos 838,21€, que se convertermos para dólares é o equivalente a 903 dólares aproximadamente, mais, deixa-me cá ver, em USD, mais 613 aproximadamente. Por isso, somar os dois, ou seja, o que eu tenho atualmente investido é 1451 para esta série. Por isso, eu vou aqui e altero para 1451. Pronto, ou seja, o que isto diz é que eu consigo atingir o Costfire, que é o objetivo que foi delineado, ok? Daqui a 14 anos. Por isso, se estivesse a zeros, então os 18 anos já nem sequer seriam suficientes, a não ser que eu diminuísse a inflação, que eu coloquei uma inflação média anualizada para longo prazo mais pessimista de 4%, porque eu gosto sempre de colocar os cenários mais pessimistas do que favoráveis. Mas pronto, eu vou continuar com os 4%, só que aqui é os 1451 que já estão investidos, por isso diz que eu consigo atingir o Costfire, supostamente, daqui a 14 anos. Ou seja, quando, digamos, o meu filho tiver 14 anos, então eu posso parar completamente de investir, que ele, quando chegar aos 18 anos, quando for maior de idade, já vai ter aqui um bom pé de meia de 222 mil. Isto já é o suficiente, se calhar, para dar uma boa entrada ou até comprar um imóvel, dependendo da tipologia e também o sítio onde o imóvel se encontra. Mas mesmo que ele não tencione adquirir um imóvel, pelo menos pode fazer face às suas despesas de tirar anualmente, que é aqui a taxa de levantamento segura de 4,5%, em que consegue tirar estes 10 mil e depois fazer face às suas despesas, seja elas quais foram, pelo menos durante um longo período de tempo. Mas agora passamos à tabela onde mostra o desempenho que o portfólio está a ter, pelo menos com este objetivo, e podemos ver que, com base no último episódio, conseguimos atingir aqui o retorno médio anualizado mínimo de 20%, ou seja, está um bocadinho superior, de 20,18%. No entanto, eu sei que houve uma queda tanto do Euronext 100 como do S&P 500, por isso vários ETFs caíram. Por isso é normal que agora esta rentabilidade média anualizada mínima não esteja cá, ou seja, vai ser certamente algo inferior, mas eu depois no final coloco quando fizer o meu investimento. Por isso vou colocar aqui em dólares e depois também converto o lucro para dólares, para então aparecer aqui o retorno médio anualizado que tenho neste momento. Mas pronto, podes ver que o S&P 500 de facto caiu aqui alguma coisa, por isso eu gostava neste momento ter aqui alguma exposição aos Estados Unidos, está bem? Pelo menos neste episódio. E também podemos ver que houve aqui uma grande queda por parte de várias ações europeias com uma grande capitalização de mercado, até que de facto chegou a atingir a zona 3, está bem? Por isso houve aqui uma grande queda, algo que eu por acaso não esperava, mas pronto, afetou o meu portfólio no geral, mas também está totalmente aceitável porque eu também tenciono adquirir aqui um ETF que tem uma boa exposição à Europa. Agora o que acontece é que não existe muitos ETFs com uma boa exposição à Europa que sejam futurísticos. Eu já estive a procurar, já estive a fazer uma pesquisa incansável à procura desses ETFs, mas existe mesmo muito poucos, por isso maioritariamente vai sempre ter uma boa exposição aos Estados Unidos e depois também uma
grande exposição à Europa, mas pronto, não tão significativa como eu gostaria. De qualquer modo, eu quero partilhar contigo o seguinte, que podes ver dentro do meu portfólio. Isto aqui está o portfólio todo, tanto em euros como em dólares. Podes ver que a minha pior posição é aqui a ESIT, que foi adquirida recentemente. Isto porquê? Porque a mesma tem um film size médio. Tu podes ver aqui que realmente está no amarelo. Isso também faz com que tenha um maior spread, por isso no momento de compra, ok, o último preço para vender, neste caso, há aqui uma grande discrepância e depois faz com que comecemos com algum prejuízo. Pronto, é isto que eu quero dizer quando me refiro ao spread. Agora atenção, eu continuo a achar que é uma muito boa aquisição quando queremos ter simultaneamente exposição à Europa e também ao setor tecnológico, ok? Por isso, este ETF em específico, penso, pelo menos daquilo que eu vi, é o melhor dentro dos ETFs futurísticos com exposição praticamente toda à Europa. Está bem? Pronto, até que podes ver que só da ASML tem aqui cerca de 32%, depois da SAP 18% e por aí fora. Sim, sem dúvida que para os meus objetivos e perfil é um bom ETF, no entanto estes problemas do fund size, ou seja, da liquidez e do spread, é mais preocupante. Ou seja, preocupante no curto prazo, porque no longo prazo, e quando a mesma valorizar, etc., eu acredito que isto seja um pequeno problema. Mas pronto, só para tu veres que neste momento está com um prejuízo inicial de 10%, ok? Por isso tem um impacto aqui de cerca de 20 euros em prejuízo. Está bem? Isto é só para o teu conhecimento. E também porque eu quero ser totalmente transparente com as minhas aquisições e como vai o desempenho desta série, está bem? Por isso agora está neste momento assim, mas não quer dizer que no futuro não melhore, porque eu até tenciono no futuro, não agora, ok, não vai ser a aquisição deste mês, mas no futuro até tenciono reforçar esta mesma posição, porque se eu for aqui esta posição, aqui ao clicar em gráfico, podes ver que eu adquiri a mesma aqui, ok? Por isso foi um pouco superior ao que supostamente deveria, mas também eu não fazia ideia que o Euronext 100, ou seja, várias empresas com uma grande capitalização de mercado dentro da Europa iriam cair de tal maneira. Mas pronto, faz parte, está bem, por isso aqui é ver se é uma oportunidade ou não e depois reforçar conforme os nossos objetivos e também perfil de investidor. Agora, o que eu tenho interesse para este episódio é especialmente empresas tecnológicas, futurísticas, aqui está algumas das empresas com maior capitalização de mercado dentro dos semicondutores, e uma que mais se destaca e que, pronto, está dentro da zona euro, é aqui a ASML. E aqui nós conseguimos ver quais são os ETFs que têm uma maior porcentagem da ASML, por isso são este e por aí fora. Também eu já vi todos, só para o teu conhecimento, eu não preciso estar aqui a mostrar, mas todos têm um fund size muito pequeno, ou seja, este aqui está até no vermelho, por isso é completamente para descartar. Este que nós já vimos anteriormente está no amarelo, por isso este ainda foi o mais aceitável, mas não conseguimos arranjar nada que tenha um fund size superior a este. Pronto, isto só para o teu conhecimento, porque eu tive que utilizar o screener, ou seja, eu tive que procurar utilizando vários critérios e depois fui encontrar este aqui. Este aqui, apesar de não ir de encontro a todos os meus parâmetros, ainda foi o mais aceitável, ou seja, com Total Expense Ratio de 0.10%, é full replication, acumulativo, tem um grande fund size e tem cerca de 51 empresas. Agora, se formos ver as percentagens, conseguimos ver que tem 9.20% da ASML, depois também tem 5.19% da SAP, a LVMH, que é aqui a Louis Vuitton, também teve uma queda recentemente, por isso até é para mim aceitável ter a mesma. E o problema aqui é que tem apenas uma porcentagem de 17.27% ao setor tecnológico. Por isso, preferencialmente, eu gostaria de adquirir um ETF que tivesse uma exposição ao setor tecnológico muito maior que este, está bem? Mas que também tivesse exposição à Europa. Agora, é muito complicado encontrar um que tenha totalmente exposição à Europa e também ao setor tecnológico, está bem? Por isso, vamos ter que, obrigatoriamente, se queremos ver um que tenha pelo menos uma exposição superior ao setor tecnológico, que tenha pelo menos também alguma exposição aos Estados Unidos. Mas pronto, eu fui ver os vossos comentários, ou seja, as vossas sugestões foram logo vistas, está bem, individualmente, e eu até gostei bastante das vossas sugestões, ou seja, foi aqui sugerido esta dentro dos semicondutores, que eu já tinha visto anteriormente e que voltei a ver, que tem um Total Expense Ratio de 0.35%, é acumulativo, full replication e tem um grande fund size também, não tão grande como este, está bem, este aqui tem um fund size ainda superior, mas este aqui também tem um fund size grande. Agora, em termos de empresas, é quase metade do que este tem, ok? Este aqui é constituído por 51 empresas, este aqui é constituído por 25 empresas, mas este é focado dentro de empresas relacionadas com semicondutores, está bem? Por isso podes ver que tem uma volatilidade muito grande, 27.77%, que nós também procuramos isso, é físico, que nós também queremos, é acumulativo, e podes ver que tem uma grande exposição em Nvidia, a ASML está aqui com 9.40%, por isso também vai de encontro a este que tem 9.20%, se não me engano,
exato, este aqui tem 9.20%, este tem 9.40%, por isso tem aqui alguma exposição à Europa, apesar de não ser muita, porque se tu fores ver aqui, a exposição aos Estados Unidos é logo 77%. É claro que tem outros 23% aproximadamente à Europa e talvez mais alguma porcentagem ao Japão e também à Coreia do Sul, mas maioritariamente poderia ser um ETF que é aceitável, porque nós queríamos um ETF turístico e também que tivesse aqui alguma exposição à Europa. No entanto, para mim, preferencialmente, gostaria de adquirir um ETF que tivesse mais exposição à Europa, por isso houve aqui outra sugestão que foi muito de encontro àquilo que eu procurava, apesar de não ser a aquisição que vai totalmente de encontro aos meus parâmetros, pelo menos que eu tinha para este episódio, é o ETF que se encontra mais perto, pelo menos, daquilo que eu procuro neste momento, que é qual? Um que já foi adquirido anteriormente, que é aqui este ETF relacionado com a digitalização, está bem? Por isso tem um Total Expense Ratio elevado, 0.40%, na minha opinião é elevado, é acumulativo, tem um Fund Size elevado, 732, está bem? E depois é composto por 189 empresas. Depois, se nós formos aqui abaixo, tem uma volatilidade de 13.91%, não é assim grande coisa, ou seja, não é muito elevado, é acumulativo, ok, é físico, Optimizing Sampling, ótimo. Depois fomos aqui abaixo, tem aqui várias porcentagens, ou seja, bastante distribuído por várias empresas. Aliás, todas estas, que são as primeiras 10, têm aqui um peso de apenas 23%. Agora, se tu reparares bem, a que tem uma maior porcentagem, apesar de não ser muito significativo, é da CrowdStrike. E a CrowdStrike recentemente teve aqui uma grande queda, também está neste momento no SMA, até desceu um pouco abaixo. E isto pode talvez, não estou a dizer que é, mas pode talvez significar uma oportunidade, porque foi devido àquele erro, ou seja, aquela atualização defeituosa relacionada com o índice, depois apareceu blue screen em vários terminais, etc, etc, e que criou algum pânico do mercado, pelo menos para esta empresa e também para a Microsoft, etc. Por isso o que eu tenciono fazer é também aproveitar um pouco esse pânico e mesmo assim não correr um grande risco, porque mesmo que a mesma continue a cair, eu só estou com uma exposição de 3.02%, e se a mesma subir, ou seja, recuperar a partir daqui, então ótimo. Por isso acho que este poderá ser o ETF mais indicado para mim, pelo menos neste episódio. Podes ver que tem uma exposição inferior a esta, ou seja, enquanto este tem quase de 80%, este tem praticamente de 60%, aproximadamente 64%. No entanto, ainda tem quase 10% de exposição ao Japão e Coreia do Sul juntos, está bem? Mas em termos de exposição ao setor tecnológico é quase 50%, por isso não está nada mal. Por isso sim, em princípio tenciono adquirir a mesma. Em 2020 teve aqui uma rentabilidade de 36.67%, 2022 é que não foi muito bom, mas também muitos ETFs não foram, e 2023 teve aqui de 24.68%, ou seja, tanto 2020 como 2023 conseguimos ver aqui uma rentabilidade média superior aos 20%, mas é claro que o desempenho passado não garante resultados futuros, está bem? Temos de ter uma boa noção disso, simplesmente eu também gosto de utilizar estes dados para ter uma boa noção da sua rentabilidade, porque nós também temos que utilizar os dados passados para ter pelo menos uma noção qual foi o seu desempenho, porque repara, houve aqui outra sugestão que foi feita, que foi relacionada com as obrigações, ok, Tesouro Americano, neste caso 20 years, e podes ver que a mesma não teve aqui uma boa rentabilidade nos últimos anos, está bem? E é claro que eu, para além de não gostar de adquirir ETFs relacionados com obrigações, só pela rentabilidade que tem tido nos últimos anos, vê-se que não é de encontro aos meus objetivos, ou seja, se em anos anteriores não consegue obter sequer perto da rentabilidade que eu desejo, então isto aqui para mim já é um indicativo que não é de todo indicado para aquilo que eu procuro. Eu sei que também há quem gosta de adquirir para diversificar, para obter uma maior estabilidade no seu portfólio, mas eu acho que de todo não vale a pena, está bem? Pelo menos essa é a minha opinião. Por isso a minha aquisição vai ser aqui esta relacionada com a digitalização, está bem? Já foi adquirida no passado e vai ser adquirida novamente. Eu não descarto a possibilidade de voltar a adquirir esta relacionada com a tecnologia de informação, mas com exposição à Europa, ok? Não descarto de todo, mas a que tenciono adquirir é realmente esta relacionada com a digitalização. Por isso, antes de fazer esta aquisição, quero também partilhar contigo que neste momento a Firm24 está com esta campanha, pelo menos entre 1 de julho a 31 de agosto, podemos ganhar até 20 ações dependendo do montante que depositamos. No entanto, algo que eu quero salientar, porque isto foi visto com outro seguidor, é que esta campanha é apenas válida para novos registros entre 1 de maio até 31 de agosto, ok? Por isso é apenas durante este período, por isso quem registou antes de 1 de maio não vai conseguir usufruir desta campanha, ok? Pelo menos esta é a informação que tenho neste momento e por isso quero partilhar contigo. Pronto, agora a aquisição, por isso o que se deve fazer, ou pelo menos o que eu gosto de fazer, é vir aqui e copiar exatamente o ISIN, está bem?
Por isso eu já adquiri no passado, ou seja, se eu for aqui consigo ver que está, não aqui, mas está aqui. Por isso está na conta em dólares, por isso só para garantir eu vou mudar. E algo que eu acho interessante, ou pelo menos curioso, é o facto de eu colocar aqui, por exemplo, o ISIN, aqui dizer que está dentro da Bolsa Europeia, também este ETF dentro da Bolsa Europeia, mas quando nós vamos ver, conseguimos ver que a moeda do título é o USD. Por isso nós temos que ter dólares para adquirir a mesma, apesar dela estar na Bolsa Europeia. Pronto, vou iniciar rapidamente uma sessão segura. Ok, está feito. Tu podes ver aqui o seguinte, ok, este ensino está aqui. Apesar da moeda do título ser de facto o USD, ela está na Bolsa Europeia, por isso eu acredito que não consigo adquirir a mesma neste momento, ok? Porque a Bolsa Europeia já fechou. A Bolsa Americana ainda está aberta, mas eu posso confirmar isso daqui a nada. Pelo menos isto aqui não houve quaisquer alterações. O dinheiro já caiu aqui na conta, por isso vamos tentar. Também não faz mal tentar. Eu vou pôr aqui cerca de 200, que é o montante que eu invisto nesta série. Pronto, vou pôr 205, tudo bem. Colocar ordem e muito provavelmente vai ficar aqui nas ordens pendentes. Exatamente, está nas ordens pendentes, porque o mercado fechou, pelo menos a Bolsa Europeia. Pronto, então o que me resta fazer é cancelar a ordem e adquirir depois quando o mercado abrir, está bem? Por isso, até já. Já estamos no dia seguinte e o mercado está aberto, por isso a aquisição que eu quero fazer é aqui a DGTL.eu e é exatamente essa que eu vou adquirir, por isso procurar aqui por DGTL.eu, aqui está, Europa, e agora a aquisição que eu quero fazer é o equivalente a aproximadamente $200, por isso aumentar. Pronto, 204, está muito perto, são 23 ações, colocar ordem de compra e confirmar compra, por isso de 46 passei para 69 ações, exatamente, pronto, só queria confirmar para ter a certeza, realmente estou a ficar com uma posição cada vez mais forte neste ETF, no entanto deixa-me lá ver aqui em ordens, tenho aqui que comprei 23, ao montante, ok, 211.55, só para colocar aqui também 211.55, pronto, está. Agora, quanto lucro tenho neste momento? Só para sabermos a que ritmo estamos aí, porque o mês passado estávamos a ir a um bom ritmo, que era superior aqui aos 20%, mesmo que seja por pouco, mas agora devido à queda do S&P 500, das tecnológicas e também várias empresas com uma grande capitalização de mercado na Europa, acredito que o lucro vai ser bastante inferior, mas já vamos ver. Então, aqui nesta conta em dólares estou com um lucro neste momento de apenas $6,61, por isso vou à calculadora só marcar, e agora na conta em euros, por isso ir rapidamente para ver quanto lucro tenho noutra conta. Então nesta conta tenho apenas um lucro de 15,48€, por isso só converter aqui 15,48€, rapidamente para dólares, dá-se 6,81, por isso só somar aqui à calculadora no instante, isto é equivalente a $23,42, por isso se eu colocar aqui $23,42, vamos ver que a rentabilidade média anualizada desceu de 20% para praticamente 5%, ok? Por isso estamos até bastante abaixo, mas eu acho que é normal devido a esta correção, por isso eu agora estou totalmente tranquilo, porque para longo prazo eu acredito que facilmente consigo atingir esta rentabilidade média anualizada de pelo menos 20%, está bem? Por isso a aquisição já foi feita, foi na outra conta, que foi aqui a DGTL, e eu espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.